Sempre tive esse sonho de criar conteúdo nas redes sociais. Eu sempre fui uma criança que queria ser youtuber. Ou youtuber de Minecraft, eu queria fazer. Na verdade, eu queria ter uma carreira na internet. E eu comecei com vários tipos de conteúdo. Já quis até ser comediante, pra você ter uma ideia. Mas de brincadeira ou com piadas? É, tipo, piadas. Eu não gostava muito daqueles vídeos de trollagem. Era tipo só videozinho pra fazer rir mesmo. Enfim. E daí, quando eu comecei no TikTok, na época que o TikTok começou a ficar um pouco popular, não tanto na época das dancinhas, porque eu não gostava daquilo, eu comecei a gravar vídeos e tal, também de comédia e tal, até que eu só respondi uma pergunta aleatória de ciências, deu um pouquinho certo, eu respondi outra, porque eu pensei, ah, se comédia não tá dando certo, eu vou ir pra segunda coisa que eu mais gosto, que era ciência. Então comecei a falar tudo na lata. E daí meu perfil foi crescendo e eu tô aqui. Já teve alguma pergunta que fizeram pra você e que você se sentiu desconfortável porque não sabia responder? Sim, tipo, se sentir desconfortável, assim, acontece toda hora, até porque cada caixinha daquelas lá que eu coloco no Instagram é 700 perguntas, eu tenho que ler tudo. Mas, sim, toda hora aparecem perguntas que eu não consigo responder, eu não sou onisciente. Eu respondo o que eu já sei ou que eu tenho uma boa noção do que eu vou falar. Agora, sim, aparece coisas que eu não sei, mas geralmente eu fico com esse negócio gravado na cabeça e eu tento aprender. Às vezes é rápido, às vezes eu demoro um pouquinho, mas eu sempre tô indo lá. Teve uma, lazarento, por que que você fez isso comigo? Um cara falou assim: "Ó, opa, isso eu tô fazendo uma prova aqui de engenharia elétrica, me explica a segunda lei de Ohm", que é da que é de eletrônica. Me explica a segunda lei de Ohm. A se Tô brincando. a segunda lei de Ohm. Ai, ai. E daí, beleza, eu já tinha feito um curso de eletrotécnica e tal, eu sabia mais ou menos. Só que daí eu falei assim: "Pô, eu não vou explicar a sua fórmula pra ele, eu vou fazer um cálculo aqui pra mostrar com exemplo e tal". Meu Deus do céu, eu tinha me esquecido como é que fazia as conversões e tal, como é que fazia aquele estilo adequação, eu fiquei 5 horas fazendo. Quando eu finalmente consegui, eu gravei um vídeo de 2 minutos, expliquei, e daí falei: "Pronto, tá pago". É porque Cara, se enquanto eu não tiro aquilo da cabeça, eu não fico bem. ó, eu tenho uma coisa aqui pra galera que estão assistindo a gente. O cara nada mais, nada menos foi investigado pelo FBI. Eu queria que ele explicasse isso daqui pra gente. Por que que o FBI te investigou, cara? Muita coisa, cara, na verdade, até hoje eu não sei se realmente era. Eu já tive diversas propostas e coisa suspeita. Porque na época que eu comecei a falar, eu fazia piada com até mesmo coisa ilegal. Obviamente eu não ensinava a fazer nada. Tipo, o cara me perguntou como é que fazia ricina, que é o veneninho de Breaking Bad, da Mamona e tal. E eu só fiz, tipo, falei: "Não, não vou ensinar você a fazer, tipo, porque a ricina faz isso, isso e tal". Só que teve um pequeno probleminha naquilo. Esse vídeo pegou 2 milhões de visualizações. Conhece o Google Trends? Sim. Aquele que você vê o volume de pesquisas? Se tu tacar lá ricina, vai ter 3 picos. Um quando o Breaking Bad lançou e outros 2 foi quando eu postei meu vídeo. Uau! Meu, as pesquisas por ricina no Google explodiram num nível, tipo, de 0 para 100%. Foi insano. E depois disso comecei a receber proposta, comecei a receber e-mail, tentativa de acesso na minha conta, um monte de coisa estranha. Fiz uma baita de uma investigação, descobri que um e-mail que ficava tentando me pagar pra eu ensinar tinha algum vínculo com o servidor lá que também era utilizado pela FBI. Daí eu fui investigar mais ainda, descobri que já tentaram matar no passado 6 vezes o Donald Trump com ricina, e os Estados Unidos leva essas coisas extremamente a sério. Então eu pensei: "Porra, será que é mesmo?". Tanto que no vídeo eu falei assim: "Ó, eu não sei o que que é, mas não descarto". E aí, parou por aí? Você percebeu que parou a investigação? Você teve que se retratar, fazer alguma Não, eu não coisa? tive que me retratar, até porque tecnicamente eu não estava fazendo nada errado. Eu estaria eu me lascaria se eu Você ensinasse. recebe propostas, assim, inconsequentes de pessoas querendo que: "Não, eu te pago se você me ensinar isso, Sim, eu te toda hora, pago". toda hora. É sério, cara? Aham, os cara querendo me pagar pra ensinar a fazer veneno, ensinar a fazer bomba, ensinar, por exemplo, a fazer certas drogas. As esposas vingativas querendo veneno pra matar os maridos? Sim, agora a coisa que mais me pega é gente querendo receita ou mistura de medicamentos pra si mesmo.
Às vezes a pessoa tá passando por uma fase e tal e quer terminar com tudo, sabe, né? Caramba, E cara. daí a pessoa pede: "Ah, quais medicamento eu misturo e tal?". "Não, eu te pago, ninguém vai ficar sabendo". Não, não, por mais que eu pudesse, eu já não posso, mas por mais que eu pudesse, eu nunca faria isso. Eu não poderia dormir sabendo que eu teria a mão nisso É, aí. não, pelo amor de Deus. A técnica tem uma pergunta? Manda aí. Murilo, boa noite. Boa noite. A evolução humana vem ocorrendo há milhares e milhares de anos. Quero saber como você imagina a nossa evolução daqui a 100 anos. Quais características principais a gente poderia ter daqui a 100 anos? Obrigado, Thiago. Bom, vamos desmistificar outra coisa. Eh, Provavelmente a gente vai estar do mesmo jeito. Tipo, biologicamente do mesmo jeito. Porque a pessoa ouve falar teoria da evolução. Beleza, como é que é a evolução? É que nem Digimon? Que nem Pokémon? Vai nascendo? Não. Todo mundo, quando nasce, todos os seres vivos, quando se reproduzem, eles nascem levemente diferente dos pais. Até mesmo quando é um ser vivo assexuado, que não precisa de parceiro para se reproduzir. Você nasce com características diferentes. Por quê? Porque o seu DNA faz certas mutações. É por isso que, por exemplo, tem pessoas que nascem, por exemplo, com certas características corporais, certos biotipos de corpos diferentes. Às vezes nasce com alguma coisa bem mais expressiva. Tem pessoas que, por exemplo, nascem com um sexto dedo, funcional, completamente funcional, porque são pequenas mutações do teu DNA. Só que o que a teoria da evolução diz? Em um ambiente, vai sobreviver o indivíduo que tiver mais adaptado. E o indivíduo mais adaptado é aquele que tem as características que possibilitam com que ele sobreviva ou se reproduza melhor. Vamos fazer um exemplo aqui. Um exemplo, imagina um lugar extremamente frio. Imagina uma espécie de lobos lá em um lugar extremamente frio. Beleza, tem a população deles. Sim. Do nada, lá nasce um que tenha uma mutação. Essa mutação faz com que ele tenha o pelo mais grosso e maior acúmulo de gordura debaixo da pele. Obviamente, ele vai sobreviver melhor. Ele se adaptou melhor àquele ambiente. Então, ele vai ter mais filhotes. Esses filhotes vão carregar essa característica de ter pelo mais grosso e maior acúmulo de gordura. Com o passar do tempo, a tendência é que toda a população deles comece a ter essas características, porque é passado de pai para filho. Perfeito. Aham, mas se não tiver pressão do ambiente, não muda. A não ser quimicamente, pode ser que isso... É, edição genética, sim. Mas, tipo, me diga, qual característica biológica do ser humano vai tornar um diferente do outro? Não, eu digo, de repente, biologicamente, quimicamente, de repente da pessoa vir com uma força maior, Ah, a mutação de extrema força ou de extrema inteligência, ou... bom, certas edições genéticas e tal são possíveis, como, por exemplo, a edição CRISPR. Mas isso tem várias barreiras éticas e tal. É possível. Fazem isso até com animais. Mas é possível fazer com seres humanos também, só que tem toda a questão ética e tal. Agora é impossível prever o que vão tentar fazer no futuro se isso aí se tornar mainstream, né? Já imaginou os pais assim? Ah, não, eu quero que meu filho tenha olho verde, eu quero que ele tenha cabelo encaracolado, eu quero que ele tenha 1,78 de altura. Já imaginou? Pediu fazer o filho como se pede um lanche no iFood. É verdade. Galera, o pessoal aqui no YouTube tá informando que o microfone tá com um pouco de ruído. Ok? Vocês verificam aí para nós, tá? Temos mais uma pergunta aqui no nosso chat aqui do YouTube, que o pessoal hoje está participando muito, né? Vamos lá! A Rosa, ela perguntou qual foi o seu maior desafio que você já superou? Acredito devido ao autismo. O maior desafio que eu já superei foi a depressão. A depressão foi a pior fase da minha vida, porque eu fiquei 2 anos inteiros com depressão. E isso foi bem no meio da pandemia, tava tudo muito caótico, vários problemas familiares, não tipo de problema, de problema: "Ah, tô brigando com meus pais", não. Não, é dificuldade mesmo, porque a pandemia quebrou todo mundo, tava complicado, tava todo mundo com medo.
Eu não tinha o meu diagnóstico, eu comecei a ter crise depressiva, psicose também. Eu não sabia o que que eu ia fazer da vida. E eu já tentei mesmo acabar com tudo uma vez. Ainda bem que eu falhei. Ainda bem que essa falha tá aí. Mas agora eu olho pra trás e penso: "Nossa, essa aí foi realmente a coisa mais difícil que eu já superei". Porque tinha momentos, assim, que eu eu não antes daquilo acontecer, eu não entendi aquele negócio de não querer sair da cama. Mas daí, quando eu passei por aquilo, eu realmente entendi. Esse foi o maior desafio que eu já superei. Uau. Temos mais um VT do Fala Empreendedor? Solta aí, galera. Murilo, agora eu tô aqui com o Everton e ele quer tirar uma dúvida com você. Murilo, se o tempo é relativo, existe alguma maneira de viajar no tempo? O seguinte, a gente já respondeu essa há algum Aham, tempo bem no atrás. Solta o outro Fala Empreendedor. Fala, o povo fala. Agora eu tô aqui com o João e ele tem uma curiosidade pra vocês. O que aconteceria se a Lua sumisse? A lua sumir. Bom, Poderíamos sobreviver sem a Lua? que poderia sobreviver, poderia, mas a vida seria bem diferente. Para começo de conversa, os dias seriam mais rápidos, muito mais rápidos, porque a Lua ela tá em um abraço gravitacional com a Terra. Da mesma forma que a Terra atrai a Lua atrai a Terra. E isso é como se fosse uma analogia. Tu já viu uma bailarina fazendo aquela apresentação? Sim. Nunca notou que quando ela abre os braços, ela vai mais lento